dia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos os inscritos, a paz do Senhor a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe mais uma manhã de bênção, manhã de vitória. O Café com Deus está hoje em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, cujo título é o Cego de Jericó. E eu coloquei também um outro título que fala o Cego de Jericó, alguém com uma fé igual a minha e a sua. A palavra de Deus fala, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão repreendia para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus aqui fala sobre vários estados do cego de Jericó. A palavra de Deus aqui fala que ele teve atitude, a primeira atitude. Por quê? Porque ele estava à beira do caminho mendigando. Ele estava ali naquele lugar, numa posição que muitos consideram como humilhante, porque é difícil para um homem, louvado em nome do Senhor, que é acostumado a ser provedor, é acostumado a ser sustentador da sua casa, se vê numa condição dessa. Imagine um homem que está cego, que não enxerga, mendigando à beira do caminho, dependendo de que alguém olhasse para ele, tivesse misericórdia, depositasse sobre a vida dele alguma oferta que pudesse trazer algo para a sua vida. A palavra de Deus fala que ele foi um homem que teve uma grande atitude. Por quê? Porque ele ouvindo falar que Jesus, filho de Davi, estava passando ali naquele lugar, ele não pensou duas vezes em começar a clamar. O que ele tinha para clamar ali? A sua voz. Ele tinha sua voz, porque ele não podia se direcionar, ele não sabia o caminho que Jesus estava direito, ele só sabia que Jesus passava perto, mas ele não sabia qual era a localização. Ali ele tinha que usar as armas que ele tinha. Qual era a arma que ele tinha naquele momento? A sua voz. E ele começou a clamar, por isso que eu tive isso como uma atitude, porque muitas das vezes nós temos voz, nós temos olhos, nós enxergamos, nós andamos, nós falamos e não saímos daquele quadro, porque não temos uma atitude de nos levantar e clamar aquele que pode fazer algo por nós. A palavra de Deus fala que ele teve atitude. E depois a palavra de Deus fala que ele foi perseverante. Por quê? Porque a multidão, quando ouviu clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a multidão o oprimiu para que ele se calasse. A multidão queria fazer com que ele calasse a sua voz, para que ele não clamasse mais ao Filho de Deus. Então aquele povo ali que estava ali, aquela multidão que estava ali, muito se indignou, porque ele clamava, ele gritava, ele usava aquilo que podia usar. E qual é a tua arma nesta manhã? Qual é a arma que você pode usar para chamar a atenção de Jesus para a sua vida? Ele aqui, ele usou sua voz, ele clamou, porque ele sabia que a sua voz podia ir aonde seus pés não podiam ir, aonde ele não podia ir por conta das suas vistas, e ele entendeu que ele tinha que tomar uma atitude. A palavra de Deus fala que ele teve esperança, porque Jesus parou e disse, quem me chama? Chama o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Por quê? Porque ali ele teve esperança, porque Jesus parou e perguntou, quem me chama? E ali Jesus observou que o cego gritava por ele, e ele falou, o chame. E ali a mesma multidão que falou para ele que era para ele parar de gritar, porque achavam que Jesus não pararia por causa dele, achou que Jesus não faria algo pela vida dele, Jesus mandou chamar. E aquelas mesmas vozes falaram, tem bom ânimo, porque Jesus te chama. Ele teve esperança ao gritar. Ele teve esperança a clamar aquele que poderia resolver o seu problema. E quando Jesus chamou, louvado seja o nome do Senhor, ele foi. E lançando-se de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Olha que coisa linda. Ele foi atendido. A palavra de Deus fala que ele lançou a sua capa. A capa ali simbolizava um abrigo também para se proteger do frio, para identificar que ele tinha uma cegueira, porque naquele tempo usava-se uma capa quem tinha cegueira, né, para que ele pudesse ser identificado. Principalmente, né, os romanos gostavam de colocar aquela capa sobre as pessoas que tinham, né, não tinham visão.
A palavra de Deus fala que ele lançou aquela capa. Creio que ele lançar aquela capa significa ele lançar o seu estado de vergonha, o estado que oprimia, o estado que o paralisava. Ele lançou sua capa sobre o chão. Ele não foi com a capa para Jesus. Quando Jesus mandou chamar ele lançou a capa ao chão dizendo assim, ó, agora minha voz foi ouvida e agora os meus problemas vão ser solucionados e o meu tempo de vergonha acabou. Ele poderia ter ido com a capa mostrando para Jesus, olha, usa essa capa aqui, eu sou cego, eu exclamei por você porque eu preciso de algo. Não, a palavra de Deus fala que ele lançou ao chão a capa. Ele não chegou a Jesus com estado de vergonha. Quando Jesus mandou chamar, ele foi com a certeza de que Jesus resolveria o seu problema. E a capa, ela significava proteção, algo que o protegia. Mas ele lançou, porque ele entendia agora que Jesus entrou na vida dele. E quando Jesus entra na sua vida, ele cuida de tudo, irmão. Você chega da maneira que você vem, porque a palavra de Deus fala, venha da maneira como tiver. Mas você não vai permanecer nela, porque quando Jesus entra na tua vida, ele dá vista para você. Ele te faz enxergar as coisas boas, as coisas ruins. Ele te faz enxergar o que você precisa mudar, onde você precisa agir para que a tua vida possa andar, e ele faz sobre a tua vida uma mudança espiritual. Ele tira seu tempo de vergonha, ele te dá um nome, como deu a mim, como deu a muitos outros. Ele te dá um nome. Se você não tem família, ele te dá uma família. A palavra de Deus fala, pode ter sua mãe e um pai se esquecer de um filho, mas todavia eu não me esquecerei. Deus nunca se esquece de nós, irmãos. Somos nós que muitas das vezes voltamos o rosto contra Jesus, mas Jesus nunca se esquece de nós. E a palavra de Deus fala que Jesus falando disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E ele disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, irmão, assim que Jesus falou, o que queres que eu te faça? E ele pediu que ele pudesse ter visão. E Jesus falou, a tua fé te salvou. Aqui não fala que Jesus tocou nos olhos dele, como fala em muitos. Aqui não fala que Jesus cuspiu numa terra e colocou um pouco de luz sobre a vista dele. Não. Aqui fala que Jesus só liberou uma palavra, vai, a tua fé te salvou. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que ao logo ao ver, ele seguiu Jesus, irmão. Ele não recebeu o milagre e foi embora, porque a palavra de Deus lá na frente nos ensina que 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Muitas das vezes esquecemos de agradecer ao Senhor aquilo que ele faz. Quantas pessoas vão na casa do Senhor, recebem uma promessa de Deus, aquilo ali é cumprido, as pessoas não voltam nem para agradecer aquilo ali que Deus faz, ou até mesmo não segue a Jesus, sabe que ele é o dono do milagre, vai lá, sabe o local da bênção, vai lá, recebe a bênção, mas quando tá com a bênção na mão, sai e não volta nunca mais. Mas ele teve uma atitude diferente da minha e da sua. O que foi essa atitude? Ao enxergar, ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus, ele não ficou só ali naquele milagre de enxergar e se tornar-se para o seu lar. Ele quis continuar servindo aquele que tinha feito um milagre sobre a sua vida. E que nessa manhã a gente possa ficar com essa reflexão, irmão. Que a gente possa seguir Jesus, que a gente possa fazer morada, que a gente possa trazer Jesus para a nossa vida, para que a gente possa constantemente estar provando dos bens do Senhor sobre a nossa vida, amém? Que Deus possa vos abençoar. Agradeço mais uma manhã e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida também. Em nome de Jesus. Amém.